Olá, escorpiano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se você não é um escorpiano, veja onde tem escorpião aí no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa mensagem para essa área da sua vida. Combinados assim? Fiquem muito à vontade, vamos lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, entender qual é a mensagem que precisa ser passada para esse nosso momento. Gratidão infinita. Bora que bora! Bora lá, vamos ver qual que é a potência para esse momento de nossas vidas, escorpiano. Também sou escorpiano, viu? Queria virar e não virou. 2 de copas. Queria virar e não virou. 2 de copas vem falar das almas gêmeas. Será que tem alguma coisa aí que a gente não está olhando? 9 de espadas. Mais uma, por favor. Rainha de paus. Mais uma. E o pajem de espadas. No fundo do deck, Cavaleiro de Ouros. Escorpiano, aqui a gente pode estar falando de algumas pessoas que estão aí num momento da vida que decidiram fazer alguns cortes, tá? Aqui a gente está falando de pessoas que decidiram seguir algum caminho diferente, ou então de mudar alguns hábitos, ou então de se entregar um pouco mais para uma vida com menos rigidez, digamos assim. Talvez viver um pouco mais na simplicidade, talvez abraçar um pouco mais, digamos que as coisas que de fato fazem sentido para a gente viver. Escorpianos que no passado recente passaram por questões de ansiedade, insônia, perguntas, muitas dúvidas, e que levaram a isso, né? Que levaram a tomar algumas pequenas decisões de corte. Por exemplo, você precisava de alguém para alguma situação e achava que aquela pessoa era muito importante na sua vida. E no final das contas, você entendeu que aquela pessoa não era tão importante assim. Então, ao invés de ficar triste ou ficar chorando porque aquela pessoa não era o que você esperava que fosse, você resolveu cortar e seguir em frente. E seguir em frente para um novo começo, e seguir em frente para um novo projeto. Se existiu aqui alguma traição, por exemplo, no meio profissional, e você teve que sair, sabe, cortar uma relação profissional aqui com alguém, um colega de trabalho, e você teve que simplesmente sair para criar algo novo, ou então para ir para um outro lugar, ou então para, sei lá, simplesmente se afastar e viver algo diferente do que você vinha vivendo, mesmo que não tenha tido mudança, sabe? Aqui a gente está falando de pessoas que cortaram, e que esses cortes, que essas decisões trazidas pela energia da Rainha de Espadas fizeram com que você saísse um pouco dessa dependência emocional, um pouco desse, talvez até de cansar de ser ferido, sabe? Cansar de ser colocado em segundo plano, aqui está vindo também. Às vezes, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de relacionamento de um modo geral, pessoas que foram colocadas muitas vezes em segundo plano, sabe? Tá me vindo muito essa energia de pessoas que foram colocadas em segundo plano e entenderam que não nasceram para ficar em segundo plano. Nasceram para ser donos da própria história. Nasceram para criar alguma coisa diferente, sabe? E, consequentemente, isso te traz coisas mais estruturadas. Esses cortes, esses afastamentos, digamos assim, te trazem coisas mais estruturadas em um futuro próximo, digamos assim. Porque o Cavaleiro de Ouros, que é a carta que ficou no fundo do deck, junto com a Temperança,
Ó, aqui a gente está falando sim de estruturação de coisas. Olha isso. Não tem como falar diferente. Sabe? Aqui a gente está falando de você deixar para trás algo que muitas vezes você não era a primeira opção. Você não era o escolhido, ou que você não era. O nove, nesse contexto, o 9 de espadas, ele vem falar de você não se sentindo útil, sabe? Ele vem falar de você não se sentindo útil para aquele meio, para aquele relacionamento, para aquele trabalho. E muitas vezes não é porque você não era capaz de ser útil. Pode ser que você seja até capaz demais, ou super qualificado para aquele relacionamento, ou super qualificado para aquele trabalho, digamos assim. E aí você entende isso. Você entende um pouco mais do seu poder e do seu e da sua de quem você é, sabe? Você fala: "Chega, cansei, não vou ficar aqui chorando, não vou ficar me lamentando por isso", sabe? Tem uma energia de quando eu saio do 9, que é um momento difícil, um momento de ansiedade, um momento de insegurança, um momento de muitos medos, incertezas, e vou para uma rainha de espadas. Se tem alguém aí ainda nesse momento duvidando de si mesmo, talvez essa leitura seja uma confirmação para você acreditar mais no seu potencial, sabe? E acreditar que coisas novas vão surgir. O Pajem de Espadas, ele traz isso, né? Ideias, direcionamentos, coisas que fazem a gente mudar a direção para o que a gente merece. Claro, com paciência, a gente tem a carta da temperança aqui, que vem trazer isso também. Sabe, pessoas que não gosto de usar esse termo de demora, que demorou para entender o seu poder, ou então que está esperando por algo aí novo há muito tempo, porque tudo tem um tempo certo, sabe? Eu sei que é difícil muitas vezes ouvir isso, porque tem gente que está vivendo dores e sofrimentos, né? Está vivendo situações que não são agradáveis. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que está vivendo a noite escura da alma, que é aquele momento que você acha que nada vai para frente, sabe? É aquele momento que muitas vezes você se dedica demais em alguma coisa e aquilo não dá fruto nenhum. E aí você tem que sair daquilo e sai sem os frutos, porque aquilo não deu nenhum fruto, sabe? E aí tem que sair de mão abanando, tem que sair triste. E muitas vezes a gente está falando de pessoas que começam a entender o poder que tem, sabe? Começam a cortar situações, começam a receber insights, ideias, alguns caminhos. É como se, olha só essa carta, é como se as nuvens de fato forem ficando para trás, sabe? É como se a gente fosse começando a tirar a venda dos olhos depois de alguns cortes, depois de algumas decisões. E essa venda traz um caminho. Olha isso. De algo sólido. Se a gente está falando de relacionamento, de pessoas que estão sozinhas por muito tempo e acham que não são suficientes para ter uma pessoa, são pessoas que estão começando ou que vão começar a se encorajar de si mesmo, começar a abraçar as suas falhas, as suas fraquezas, as suas imperfeições, porque todos somos imperfeitos, todos temos defeitos. E aqui tem gente que está começando a entender que se não abraçar as próprias falhas, não vai ser capaz de abraçar a falha do outro. Ou então que esse tempo sozinho fez também entender isso, que somos vulneráveis, que somos imperfeitos, que temos defeitos, sabe?
E quando eu reconheço que eu também tenho um bocado de defeito, é muito mais fácil eu aceitar o outro como ele é. É muito mais fácil eu me abrir para novos começos. É muito mais fácil eu aceitar novas ofertas de trabalho, novas ofertas em áreas de relacionamento, digamos assim também. E viver isso que está me esperando. Olha só. Tá vendo? Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele traz... Obviamente, a gente está falando de coisas estruturadas. A gente tem o 10 de copas, a gente tem o Papa, sendo a energia que junta com esse cavaleiro, ou seja, algo que chega ao seu encontro, que traz estabilidade. Só que assim como a carta da temperança, que vem falar de tempo e de paciência, o Cavaleiro de Ouros também fala disso. O Cavaleiro de Ouros, ele fala de uma coisa estruturada, equilibrada, e que demanda muitas vezes tempo para ser processado, sabe? Só que quando isso for processado, isso não pode te encontrar mais nessa energia de 9, de espadas, de medo, de culpa, de ansiedade, uma vibração baixa, sabe? Porque se quando isso chegar na sua vida você estiver nessa energia, você vai achar que não merece. Você vai achar que não é para você, você vai achar que bateram na porta errada. Meu amigo, é para você. Você merece, tá? Saia dessa energia, se você ainda tá nessa energia de... Vamos lá, é porque é muito simples falar, né? Saia dessa energia. Não é isso. Como que eu saio de uma energia de ansiedade, pessoal? Vou falar com base nas minhas experiências, viu? Porque eu me encontro nessa energia várias vezes. Muitas vezes, durante um dia, eu me encontro algumas vezes nessa energia. Às vezes, uma vez no mês, eu me encontro nessa energia. Mas é uma energia que é para todos. Todos temos, sabe? E o que que, por exemplo, como que eu lido com isso? Eu começo a me olhar e a ter amor por mim mesmo. Sabe? Porque quando eu me amo, por exemplo, as pessoas que eu amo, eu não gosto de ver sofrendo, digamos assim. Por exemplo, se eu gosto muito de você, eu vou fazer de tudo para não te ver sofrer. Eu vou fazer de tudo para poder te abraçar apertado quando você estiver chorando, sabe? E eu começo a fazer o mesmo comigo mesmo. Então, por exemplo, se eu tô nessa energia de 9 de espadas, que é uma energia de ansiedade, de falta de aceitação, de medo, de insegurança, né? Pelo futuro, pelas coisas que estão por vir, que a gente não tem todas as respostas. Ei, calma. Bruno, tá tudo certo. É um processo, você já passou por outros, assim como esse vai ser mais um que você vai passar. Mesmo que você não saiba como você vai passar, e vai ficar tudo bem. Quantas vezes você já falou para alguém, vai ficar tudo bem, e você ainda não falou para você mesmo, vai ficar tudo bem? Entende? É assim que a gente deixa essa energia e entra nessa energia. Porque se eu sei que vai ficar tudo bem, eu continuo me amando. Eu continuo cuidando de mim. Eu continuo fazendo exercício, eu continuo cuidando do meu corpo, eu continuo me cuidando, eu continuo cortando as pessoas. Ei, calma aí. Eu tô nisso por um momento, por uma fase. Não é porque eu tô nessa situação que eu vou aceitar qualquer pessoa entrar na minha vida e fazer a bagunça que quiser fazer. Calma aí. Sabe? Eu começo a impor os limites de novo, né? Porque quando a gente está muito vulnerável, sem saber o nosso valor, a gente acaba aceitando. A gente acaba permitindo. E isso vai só aumentando esse ciclo. Porque eu atraio pessoas que também estão nessa vibração. E aqui fala, quando você começa a vibrar nessa energia, você começa a atrair coisas dessa energia, sabe? Coisas novas e novas ideias e novos direcionamentos que vão te tirar dessa situação. Vai exigir paciência, vai exigir amor próprio, vai exigir entender que cada coisa tem o seu tempo e vai exigir aceitação para merecimento, sabe? Esse 10 de copas, para você receber ele, você tem que bater no peito e falar, eu sou foda. Porque se a pessoa não bater no peito e falar que é foda, mesmo com as dificuldades, é sobre aprender a dançar na chuva. Mesmo que a chuva não passe, eu aprendo a dançar na chuva. Porque aí eu entendo que eu mereço, eu mantenho a minha vibração alta, sabe? Esse 10 de copas só recebe ele de verdade quem sabe
o poder que tem, quem se ama, quem se valoriza, sabe? Não tem como você receber um 10 de copas na sua vida, não tem como você ter uma família estruturada, digamos assim, um trabalho muito bem estruturado, se você não acha que merece aquilo. Se você não tem algo estruturado também para contribuir com aquilo, entende? E você começa estruturando as coisas dentro de você antes de jogar para fora, né? Vamos ver o que mais? Vamos ver uma carta potencial. Era para ser só uma introduçãozinha, mas foi a leitura de vocês basicamente, né, Escorpiano? Essa intensidade toda. Uma carta potencial e um desafio para a gente fechar a leitura de vocês. Uma carta, por favor, espiritualidade. Qual que é o desafio para a justiça divina acontecer na nossa história? Uma carta, por favor. Kevin, vem. 5 de espadas no fundo do deck. O 5 de espadas é um momento onde a gente começa a identificar as nuvens que existem na nossa vida, sabe? Essa carta é muito linda, olha só. Por quê? Tá vendo que tem umas nuvens aqui na frente? Mas ali atrás, aqui ó, o sol já tá brilhando. Então eu começo a entender o que de fato é sombra e o que de fato é luz. Eu começo a ter essa clareza para que depois, no 6, eu vá em direção a um caminho de luz. Eu siga em frente para um outro caminho. Ou seja, a gente começa a identificar de fato o que é bom e o que não é para a nossa vida. Sabe? Qual é esse caminho que a gente de fato quer seguir, né? Como potência da leitura, a gente tem a carta da justiça, que nada mais é do que a justiça divina. É você entendendo que você recebe aquilo que você merece. Se está faltando receber mais, também está faltando dar, porque a justiça ela vem falar de igualdade. Ela vem falar que você recebe aquilo que você entrega. Então, por exemplo, eu gostaria de receber mais amor, está faltando dar amor, tá? E muitas vezes não é sair distribuindo para qualquer um e para todos. Não é sobre isso. É sobre você conscientemente fazer o que precisa ser feito. Entende? No básico ali. Por exemplo, a minha forma de dar amor na vida hoje, de contribuir, de dar a minha parte, é trazer essas leituras para vocês. É quando eu encontro com um amigo, por exemplo, passar uma palavra de algum aprendizado que eu já tive na minha vida, que faça sentido e que possa edificar o meu relacionamento com esse amigo e também a vida dele, sabe? Para seguir em frente. É quando em pequenas ações eu entrego parte de mim, entende? E aqui fala disso. Então, assim, entende um pouco o que você gostaria muito de ter? Eu gostaria de ter um relacionamento estruturado, né? A gente falando aqui do 10 de copas, gostaria de um relacionamento estruturado. Comece a estruturar a sua vida no pouco. Comece a estruturar a sua vida financeira, a sua vida material, a sua vida emocional. Comece ali no pouquinho, sabe? Estruturar, porque é criando essa energia de estruturação que a gente consegue a expansão da energia. Eu nunca vou chegar num 10 de copas, por exemplo, se eu não passar pelo 9 antes. Entende? Existe um processo para cada coisa. Como desafio, a gente tem a roda da fortuna e o 4 de espadas. Aqui a gente está falando que algumas coisas só vão acontecer no tempo que precisa acontecer. No tempo que for para acontecer. Entende? Tem algumas coisas que você vai bater na porta incansavelmente. Se não for o momento para acontecer, a porta não vai se abrir. E aí o que você tem que fazer? Descansar. Se entregar. Entregar o que você pode de uma outra maneira, sabe? E parar de insistir. O 4 de espadas ele vem falar desse momento do descanso, desse momento de você cuidar de você, desse momento de você entender o tamanho do passo que você quer dar e o tamanho da sua perna. Entende? Entende, escorpiano?
Não se preocupe, a justiça divina será feita, é a potência da sua leitura. Assim como você superou outros obstáculos no passado, este é mais um que facilmente daqui a uns dias você não vai nem lembrar, assim como você não lembra de tantos outros que você já passou. Pare de se preocupar com coisas que não estão sob o seu controle. Descanse mais, cuide mais de você, viva mais no simples, sabe? Medite, vá de encontro à natureza, vá de encontro a uma limpeza e a movimentos que vão te trazer a expansão da energia que você busca viver. Comece organizando o seu guarda-roupa se você quer ter uma vida fora de casa mais organizada. Entende? São coisas que vão linkando uma coisa na outra. Combinados, escorpiano? Gratidão infinita, essa foi a mensagem para vocês. Espero que voltem no próximo vídeo. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e eu vou esperar vocês numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Fiquem bem.